Esse é um tipo de vídeo que eu sinto uma certa carência aqui no YouTube. Por causa disso, vou começar aqui no meu canal falando sobre mente, comportamento, emoções, relações afetivas e sociais, como o nosso sistema nervoso interage com esses fenômenos. Vou gravar mais conteúdos relacionados à moralidade humana, à tomada de decisão. E tem uma playlist aqui, vou deixar aqui em cima no cardzinho, sobre Neurolaw, que é a neurociência aplicada ao direito e políticas públicas, que para mim faz total sentido porque também sou coordenador de uma pós-graduação em neurociência aplicada ao direito na Escola da Magistratura Federal do Paraná. Se você quer saber mais sobre essas informações, eu vou deixar aqui em destaque abaixo no primeiro link da descrição do vídeo, e também no segundo link vou colocar o link da plataforma por assinatura de cursos e conteúdos focados nos conteúdos e cursos nas aplicações das neurociências nas políticas públicas e no direito, o Neurolaw Academy, no qual essa plataforma eu sou coordenador dos conteúdos. Legal? Então, independentemente da sua formação, você está dentro aí da universidade, cursando direito, economia, psicologia, enfim, ciências sociais, você pode se tornar um membro assinante e ter acesso aos cursos. É só você clicar no segundo link e você conhecerá o Neurolaw Academy. Os conteúdos compartilhados aqui nesse vídeo, eles fazem parte de uma disciplina que eu ministro dentro aí da pós-graduação em Neurociência e Direito na Escola da Magistratura Federal, a disciplina Moralidade Humana, um cérebro afetivo, social e comportamental. Legal? Então, eu quero que você agora pense, eu vou trazer uma atividade aqui para você e dentro dessa atividade, juntos, você pense sobre ela, faça uma visão retrospectiva. A partir dessa visão retrospectiva, isto é, você olhando para o seu passado, a maneira como você teve os seus pensamentos, os seus sentimentos em relação ao que eu farei agora com você, e a partir dessa visão, como você usa essa projeção para os seus futuros pensamentos, as suas futuras análises que você fará sobre pessoas, sobre você mesmo, sobre o grupo social que você se sente ali pertencendo àquele grupo específico, ou aquele grupo que você quer um certo distanciamento numa perspectiva política, numa perspectiva econômica ou situacional que você está no contexto. Legal? Então se inscreva aqui no canal, compartilhe a sua opinião sempre com elegância nas palavras. Aqui, quando me refiro a elegância nas palavras, não estou dizendo com palavras bonitas, mas com educação nas palavras, que a sua opinião talvez seja diferente da minha. E a partir do seu comentário, eu posso entender o seu mundo, a sua perspectiva, e também as outras pessoas que estarão aqui assistindo o vídeo poderão entender também a sua perspectiva. Legal? Então, pense agora, para o vídeo ficar mais interessante e fazer sentido, pense agora em uma figura pública que você acompanha. Talvez uma figura pública que você gosta bastante, independentemente aí da situação que ela se encontra hoje, e uma figura pública que você acompanha porque você tem curiosidade sobre a vida dela. Talvez você não gosta da vida dela. Eu vou sugerir aqui algumas pessoas, eu quero que no exato momento que você ver a imagem dessa pessoa, eu quero que você faça uma autoavaliação sobre o sentimento que imediatamente você teve sobre essa pessoa. Se foi um sentimento muito bom, se foi um sentimento de admiração, se foi um sentimento de prazer, de atração, não no sentido aqui físico, mas atração intelectual, atração de projeção, de valores que essa pessoa tem, de histórico de vida dessa pessoa, da profissão que ela tem, no passado que ela teve e ainda tem, somado com isso, com a atuação presente que ela tem no mundo, seja numa perspectiva nacional ou internacional, enfim. Faça uma avaliação sobre tudo isso, representando essa visão que você tem sobre essa pessoa socialmente e como a sua visão pessoal de valores, de comportamento, do que você julga certo e errado, adequado ou não, somando esses valores e comparando-os em relação também aos seus amigos, às suas amigas, aos seus colegas de trabalho. Enfim, tente fazer essa avaliação global sobre isso. Legal? Então a primeira pessoa que eu quero apresentar é essa. Veja a imagem. O Neymar. O que você sentiu quando você viu a figura do Neymar? Não sei se você acompanha futebol, se você tem uma certa admiração por ele, se você acompanhou a Copa do Mundo, ou desde o momento quando ele iniciou a carreira dele, você acompanha no Santos. Enfim, as conquistas, os fracassos, as decepções, as notícias polêmicas no jornal ou no Instagram. Enfim, o que você sentiu?
Comente aqui abaixo se você sentir à vontade sobre coisas boas ou coisas ruins. Sempre com educação nas palavras, isso é importante, certo? Uma outra pessoa, figura pública, o que você sentiu agora quando você, nesse exato momento, está vendo essa imagem da Anitta? Você acompanhou aí as últimas notícias sobre ela, ou o último lançamento? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas é provável que ela lançou recentemente uma música. Eu não sei qual é a música, mas ela deve ter lançado alguma música. Ou alguma notícia que saiu dela no Instagram, ou alguma festa que ela participou, um show, uma premiação que ela participou. Enfim, veja ela, a imagem dela. O que você sentiu? Ela como mulher, uma perspectiva artística, uma perspectiva social, empreendedora. Enfim, o que você sentiu? A admiração, um objeto ali de conquista, e quando eu me refiro ao objeto, a maneira como você enxerga a pessoa como um negócio, como um business, da mesma maneira como você enxerga um objeto como uma perspectiva de ciúme sobre alguém, porque nós nos fazemos uma referência sobre objeto no sentido de direcionamento, de objeto de ciúme de uma pessoa pode ser uma pessoa X, uma pessoa Y. Ou objeto de ciúme ou de negócio sobre alguém, ele está direcionado à maneira como ele se comporta. Enfim, o objeto, indivíduo, grupo, sociedade, categoria que você cria, isso é essencial para como vamos balancear ou modular a maneira como enxergamos aquele indivíduo / aqui, comportamento em si. Legal? Então, como você enxerga a figura dela? Admiração, repulsa, nojo? Deixa um comentário aqui abaixo. Outra figura pública. Como você enxerga essa pessoa, esse indivíduo, Bolsonaro? Algo que você se refere? Eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo, mas quando eu digo objeto, de fato, dependendo da maneira como você enxerga a pessoa e como essa pessoa participa ou você categoriza ela em um grupo, há regiões no seu cérebro que vão categorizar essa pessoa como um objeto de fato físico, desprezível, onde você sente nojo, repulsa, ou de fato um símbolo de orgulho, de prazer. E aqui não um prazer sexual, mas o prazer de admiração, de satisfação por acompanhar essa pessoa. Olha, veja que interessante, como é interessante entender os processos psicológicos por trás das nossas avaliações morais e julgamentos que fazemos mediante a uma pessoa, a um comportamento, a uma notícia que recebemos. Enfim, sobre o Bolsonaro, o que você sentiu? Qual foi o sentimento que você teve? Deixe um comentário se você se sentir à vontade. Outra figura pública, Lula. Vendo essa imagem, o que você sentiu? Quais foram os pensamentos? Se você segue essa pessoa ou não no Instagram, a última notícia que você viu ou ouviu de um amigo, viu no jornal, ou qualquer outro website que você acompanha. Enfim, pegue todas essas pessoas, essas que eu sugeri, ou talvez uma outra pessoa que não é uma figura pública, mas é o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu marido, a sua esposa, enfim, talvez o seu filho, a sua filha, o seu primo, a sua tia, enfim, todas as pessoas mais próximas e também pessoas que você admira. Talvez você pensou em outra figura pública que eu não citei aqui. Eu só compartilhei exemplos para ficar mais, entre aspas, palpável aquilo que nós queremos aqui enxergar, ter a consciência e nos desenvolvermos como seres humanos. Então você fez essa visão retrospectiva sobre notícias boas, notícias ruins. Legal? Agora, deixando de lado esse exercício que fizemos, essa análise mental retrospectiva sobre as avaliações que você faz e julga a todo momento sobre essas pessoas. Vamos entender agora, fazer um outro exercício, uma análise. Vou fazer uma exposição aqui do funcionamento da arquitetura cerebral, que em breve vai fazer sentido aonde eu quero chegar, o objetivo final, certo? Para começar, eu quero que você entenda que a arquitetura do nosso cérebro, basicamente, o funcionamento do sistema nervoso se fundamenta em funções fisiológicas e arquitetônicas básicas que constituem o cérebro como uma complexa rede neural. Essa é uma perspectiva, uma explicação simples, fundamentada pelo que chamamos de perspectiva da estrutura de redes neurais. O que significa, Matheus? Ela busca explicar como a arquitetura cerebral projeta a criação dos atalhos mentais para, assim, praticarmos nossas escolhas
decisões, julgamentos e comportamentos. Olha só, é uma teoria, uma explicação que fornece uma hipótese de como a nossa arquitetura cerebral, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, ele funciona e faz essa avaliação, no caso aqui, por exemplo, rápida, categórica, sobre um determinado fato, sobre uma determinada conduta, um determinado comportamento, uma análise que você faz rápida, uma análise rápida sobre algo, sobre alguém, sobre um grupo, uma notícia, enfim. Eu não vou aprofundar sobre algumas teorias que buscam explicar o funcionamento categórico do nosso cérebro na nossa tomada de decisão. Por exemplo, aqui estou me referindo às ciências cognitivas como o estudo dos viés e das heurísticas cognitivas, dos viés cognitivos e das heurísticas. Mas vou deixar aqui um link de um cardzinho de um vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre viés de cérebro. Ali eu aprofundo mais, trago exposição de alguns artigos científicos, também o embasamento aqui da minha opinião, das informações que eu estou compartilhando, os artigos, as referências estarão aqui abaixo na descrição do vídeo, você pode também aprofundar os estudos, recomendo fortemente, tá? Mas vou deixar aqui para não tomar muito tempo nesse vídeo, que não é o objetivo, trazer essas explicações. Aqui estou fazendo só um resumo. Legal? Então, dentro dessa perspectiva da estruturação das redes neurais e como nós avaliamos, como o nosso cérebro faz isso e temos nossos julgamentos e comportamentos, basicamente, essa teoria ela funciona a partir de 4 princípios básicos, o funcionamento. Eu vou comentar sobre esses 4 princípios, mas a questão aqui é que esses 4 princípios, eles dão essa estruturação de qualquer padrão dentro da sua estrutura de redes neurais. Assim, sua produção final consiste em uma complexa comunicação de inúmeros neurônios, circuitarias que vão disparar juntos mediante a exposição de algum estímulo. Mateus, e quais são esses 4 princípios básicos que dão essa estruturação na maneira como nós processamos nossas decisões, a articulação dos nossos pensamentos, o nosso vocábulo, a reação que você tem mediante a exposição de algo, como eu fiz aqui no início do vídeo, esse breve exercício, analisando essas pessoas que eu apresentei. Os 4 princípios básicos de funcionamento são esses. Associação, as informações sensoriais que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso periférico está recebendo em relação à periferia. Isso vai chegar no sistema nervoso central e aí fazer o filtro através do tálamo, das regiões corticais específicas daquela informação sensorial. Temos aí a compatibilidade, esse filtro, essa retenção da informação, como o terceiro princípio, e o foco nessa distribuição onde direcionar a sua atenção. Quando eu digo a sua atenção, estou me referindo ao seu cérebro naquele momento de lapidação e filtro da informação específica. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? O funcionamento em conjunto desses princípios pode provocar uma frequência sistemática de violação da estruturação da racionalidade. Isto é, a prática distorcida ou limitada de julgamentos feitos e decisões irracionais, levando assim a uma inclinação a favor ou contra um grupo, objeto ou indivíduo. Fenômeno conhecido como viés cognitivo. Sabendo disso, entendemos que os vieses são estruturados em basicamente estereótipos, ao contrário do conhecimento real sobre aquela circunstância, indivíduo ou grupo. Olha só que interessante. Há mais aí, se não me engano, de 120 vieses cognitivos reconhecidos. E eles são divididos e reconhecidos em categorias similares, certo? Por exemplo, memória. Por exemplo, afetos / emoções. Nós sabemos hoje, com os estudos de mapeamento cerebral, escaneamento cerebral, que por mais racional você acreditar ser nas suas decisões, a articulação e estruturação de uma decisão racional adequada, ela é fundamentada ou sustentada pelos nossos afetos, pelas nossas emoções. Talvez venha a pergunta: Mateus, isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? Depende. Há muitos fatores influenciadores. Se você está com uma fadiga cognitiva, isto é, se você tem um dia extremamente estressante, a maneira como você vai avaliar uma situação, uma informação que você está vendo ali no seu Instagram no final do dia, ou no jornal que você está assistindo 8, 9 horas da noite, talvez você terá uma perspectiva mais negativa ou pessimista sobre essa pessoa específica que você está analisando.
Se for uma pessoa que você tem uma certa repulsa ou não tem admiração, você terá uma inclinação mais negativa sobre a atitude daquela pessoa. Se for uma pessoa que você admira, mas o comportamento dessa pessoa na notícia for um comportamento ruim, você terá uma inclinação de diminuir os efeitos negativos dessa notícia. Vou falar mais sobre isso aqui. A questão é que os vieses podem possuir características positivas ou negativas, resultando em atalhos cognitivos pré-moldados, pré-julgamentos que potencializam arquiteturas decisórias precipitadas ou práticas discriminatórias. Essencialmente, a comunicação entre esses 4 princípios, como eu citei aqui para vocês, baseado nessa teoria de redes neurais, ela provoca uma alteração. O que significa, Matheus, essa alteração quando você está absorvendo a informação? É uma transformação, uma distorção das informações originais disponíveis no contexto e assim uma lapidação em seu processo. O que seria essa lapidação? Ela medirá a sua relevância / importância. Essa é uma explicação, uma justificativa, uma hipótese do que, como nós encontramos e enxergamos a maneira como a nossa estruturação cognitiva realiza uma avaliação para que essa avaliação você tenha um julgamento, uma decisão, um comportamento. Porém, como eu já fiz o convite para você, baseado nesse vídeo que eu tenho sobre vieses e o cérebro, eu costumo dizer que dentro dessas teorias decisórias, elas tentam explicar o que eu chamo de os 4 pilares da irracionalidade humana. E esses 4 pilares são esses. O S, sobrecarga de informação. O U, urgência no agir. O C, compactação de informação. O A, ausência de significado. O que eu chamo de SUCA. O S, sobrecarga de informação. O U, urgência no agir. O C, compactação de informação. O A, ausência de significado. Se você tem interesse, se você é apaixonado por estudar essa questão de tomar de decisão, ciências cognitivas, aqui eu me refiro a ciências cognitivas como a psicologia e neurociência cognitiva, também temos a psicologia e neurociência social e afetiva, eu tenho um curso online gravado que faz parte está disponível para os membros assinantes do Neurolaw Academy, essa plataforma que eu falei para você de assinatura. É só você clicar nesse segundo link na descrição que você vai ser direcionada. E ao assinar você tem acesso a outros cursos, mas também esse meu curso Imperfeitamente Neurociências, as neurociências aplicadas aos vieses e às heurísticas. É um curso fantástico, recomendo, lá eu aprofundo mais essa questão do SUCA, certo? Mas aqui eu quero focar na letra A, na ausência de significado. E como cada uma desses pilares, cada um desses pilares do SUCA, os 4 pilares, todos eles possuem características funcionais de aplicações, de funcionamento. Por isso, características funcionais. E cada uma dessas características potencializam ou inclinam você a um viés cognitivo específico. Mas aqui eu quero dar destaque no pilar ausência de significado, na ausência A do SUCA. Quais são essas características funcionais? Dentro da ausência de significado, nós temos 6 características funcionais. A primeira, o cérebro projeta sua estrutura de pensamento atual para o futuro e para o passado. Isto é, tudo que você entende ou interpreta o mundo hoje está sendo baseado nas categorias, os referenciais categóricos que você tem sobre o seu passado, as experiências. O que significa? As experiências podem ser experiências relacionadas ao perfil da Anitta que você segue, ao perfil do Bolsonaro que você segue, ao perfil do Neymar que você segue, ou a comunidade do Facebook que você participa, ou o telejornal, a notícia que você sempre acompanha, ou aquele website que você assina newsletter para receber sempre informações positivas sobre um determinado partido, ou sempre informações negativas sobre determinado outro partido. E você vai buscando essas referências e comparando e fazendo as suas avaliações sobre esses comportamentos. Então essa é uma característica funcional da ausência de significado, que aqui vai ter origem, você terá origem de alguns vieses específicos dentro dessa categoria, dessa característica funcional. Outra característica funcional da ausência de significado, do pilar ausência de significado. Acreditamos que podemos identificar o que as outras pessoas estão pensando. Olha só, nós acreditamos que podemos identificar
o que de fato as outras pessoas estão pensando. Nós temos essa característica categórica de interpretação sobre os fatos, a partir, por exemplo, da maneira como a pessoa está se comportando sentada, a roupa que a pessoa está vestindo, o vocábulo que ela utiliza. Independentemente da sua profissão, nós fazemos isso. Esse preconceito, não é discriminação, preconceito, um conceito antes de fato conhecer aquele objeto, aquela pessoa, aquele grupo específico. Terceira característica funcional dentro do pilar ausência de significado. Mesmo com informações espalhadas / aleatórias, o cérebro encontra padrões e histórias. Olha só que interessante, hein? Por isso pilar ausência de significado. Nós vamos buscar, o cérebro humano sempre buscará referenciais e se não tiver, ele vai criar referências similares com o que você já viveu nas experiências, certo? O cérebro humano trabalha em predições para que você organize e dê um sentido naquilo. Mateus, que sentido? Não sei. Mas pode ser um sentido negativo ou um sentido positivo em relação àquilo que você está avaliando. Continuando. Uma outra característica funcional. Para facilitar a interpretação de dados, o cérebro inconscientemente simplifica as probabilidades e os cálculos. Olha só, nós temos essa simplificação e a matemática, os números ajudam a trazer essa sensação ilusória, talvez, de controle sobre algo. Sabe quando você olha as informações do passado e faz previsões do mercado financeiro, econômico ou político do que vai acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos, no próximo mandato de um político específico? Então, nós fazemos isso, porque isso nos fornece segurança para expor as nossas ideias, os nossos pensamentos e sentimentos. E aí, o perigo não é isso. Nós fazemos isso, é automático. O perigo mora quando você se prende, se acorrenta nisso, acreditando que aquela maneira que você categorizou aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele comportamento, aquele grupo, é de fato o certo, o ideal. Mas é a maneira como você está categorizando. Outra característica funcional. O cérebro fornece uma maior valoração às pessoas e coisas com as quais possui mais afeto e familiarização. Olha só, hein? Nós temos essa inclinação de dar esse valor maior às pessoas, grupos, comportamentos, momentos, contextos que temos uma certa familiarização com aquilo. Isso traz um conforto, porque nos leva a um significado, diminui a ausência de significado e aumenta essa probabilidade de ter um significado que você está dando. E aí, a última característica funcional dentro do pilar irracional, a ausência de significado, é essa característica. Em novos contextos ou na ausência de informações, o cérebro preenche com características estereotipadas e ou generalizadas. Eu quero pegar essa última característica funcional das 6 existentes dentro do pilar da irracionalidade, ausência de significado. Por quê? Veja. Essa característica, ela funciona da seguinte maneira. No momento que o cérebro vivencia uma situação familiar, seja com um grupo ou um objeto específico, mesmo na ausência de algumas informações, ele preenche essas lacunas informacionais com palpites. Olha só, palpites, predições, como eu falei para vocês. Considerados esses palpites adequados àquela situação. Porém, fazendo isso, o cérebro embaralha as partes que são reais e as partes preenchidas, consequentemente levando aos desvios mentais. E aqui, por favor, não confunda os desvios mentais, não estou me referindo a um sentido psiquiátrico, a uma neurofisiopatologia. Não é isso. Os desvios mentais é, como eu citei já no início, a maneira como a estruturação desses viés cognitivos acontecem, que eu chamo de fatores ocultos, vão criar ilusões ou vão atrapalhar a maneira como você julga de fato aquele contexto, aquela avaliação que você está fazendo. Repito, sobre alguém, um objeto, um contexto, uma memória em si. E aí alguns desses desvios mentais que são impulsionados por esse pilar específico são esses desvios mentais, ou atalhos, ou viés cognitivos. O erro de atribuição de grupo, efeito de credibilidade moral, hipótese do mundo justo, fixação funcional, favoritismo intragrupo e efeito adesão.
Recomendo fortemente que se você tiver interesse após esse vídeo, você buscar entender mais sobre esses vieses que eu destaquei. Mas aqui eu quero focar especificamente, para dar mais sentido ainda ao vídeo, nessa questão de crédito moral que você dá a essas pessoas, repito, não só em figuras públicas, mas pessoas que você tem uma admiração, uma familiarização, uma aproximação, como você faz a análise moral do comportamento dessas pessoas, eu quero focar na questão do crédito moral que você fornece, ou chamado efeito de credibilidade moral. Em inglês, na literatura, você pode encontrar como moral licensing. Isso significa que ações boas feitas no passado nos fornecem permissão para agir imoralmente no futuro. Olha só que interessante. Nesse exato momento, eu quero que você pare e pense sobre, voltando aí no início do vídeo, com a exposição dessas pessoas, busque algo que essas pessoas, algo positivo que elas fizeram no passado. Agora, traga nas suas memórias essas ações boas que elas fizeram. Ah, Matheus, é impossível enxergar alguma coisa boa que a Anitta fez. Matheus, é impossível enxergar alguma coisa boa que o Neymar fez. O mesmo com o Bolsonaro, o Lula. Acredite, você pode encontrar. Não consigo, Matheus. Um motivo porque de fato você está fechado aí na sua bolha de informações e entrando em dois viés cognitivos que para mim são os mais perigosos. O viés de confirmação e a dissonância cognitiva. Por isso é importante você ter essa visão mais ampla. Como sempre, nós temos aqui uma humildade cognitiva e intelectual de ouvir, analisar a informação e as opiniões alheias. E saber separar opiniões, afetos envolvidos ali, naquela perspectiva, naquela visão, comparando com fatos, informações que são reais. Isso é importante. Então não é só checar e olhar aquele perfil que você segue no Instagram. Não, mas eu vi nesse perfil. Cheque a fonte, a origem. E depois, ao você checar, se for um perfil que você admira e segue pelas notícias boas sobre essa pessoa, esse grupo que você acompanha, veja também a perspectiva. Olhe a perspectiva de um outro perfil que não gosta, que só fala mal desse outro grupo ou dessa outra pessoa, e cheque as informações, as fontes que esse outro grupo ou essa outra pessoa está compartilhando. Meu objetivo aqui é trazer uma clareza mental sobre as avaliações que você faz, baseadas nessas avaliações, nesse entendimento da psicologia, neurociência cognitiva, afetiva e social. Esse é o meu papel aqui como professor e pesquisador. Eu não vou falar que o seu julgamento é errado ou certo, mas primeiro trazer essa humildade avaliativa. Certo? Continuando então. O efeito então de credibilidade moral, como seres humanos, nosso comportamento flutua naturalmente entre sempre comportamentos talvez bons ou ruins. Nós flutuamos nesse comportamento. Inclusive, esse é um dos maiores, posso chamar de paradoxos, que até o Robert Sapolsky, um grande neuroendocrinologista da Universidade de Stanford, ele diz, até em sua teoria, essa perspectiva evolutiva, ele trabalha no livro dele, Behavior, Comporte-se, que o mais fascinante do comportamento humano é que somos uma espécie que, ao mesmo tempo que podemos ser uma espécie extremamente violenta, cruel, também podemos ser uma espécie altruísta. Olha só que interessante. Boa, que tem comportamentos admiráveis. Mas um fator influenciador sobre tudo isso, onde nós vamos direcionar, é o quê? A perspectiva in-group, out-group. Isto é, o meu grupo ou o outro grupo, que não pertence ao meu grupo. Continuando. Muitas vezes encontramos maneiras de compensar nosso mau comportamento com um bom comportamento. Mas o contrário também pode acontecer. Ou seja, se tivemos um comportamento bom no passado e temos um comportamento ruim, nós vamos justificar, fazendo essa avaliação no passado, poxa, tá, eu posso até ter errado, mas você viu o que eu fiz no passado? Você viu a última coisa que eu fiz? A última pessoa que eu ajudei? Olha só, o contrário também é verdadeiro. Se eu tive uma ação ruim no passado, se eu fizer uma ação boa agora, eu vou usar ela para minimizar uma ação que eu tive no passado. Por isso que eu coloquei o título aqui do vídeo como nós damos. Quando eu digo você dá, a sua mente dá crédito moral, eu estou falando você, nós fazemos isso. É um processo biológico que faz parte da categorização que o nosso cérebro faz.
A questão aqui é como identificar o momento que você está fazendo e diminuir esses efeitos. Continuando. Provavelmente aquela pessoa que você admira, seja famosa ou não, colega de trabalho ou membro da família, caso ela tenha realizado uma ação moralmente boa hoje, ela ou nós, ela considerará para ela mesma, em um futuro próximo, uma licença moral para agir imoralmente. Olha só, hein? Ela mesma, você, isso já aconteceu comigo, nós fornecemos, seja um comportamento, a avaliação que você está fazendo você mesmo, certo? Ninguém viu, mas você está fazendo uma avaliação sobre você. Se você sentiu uma ausência de orgulho, uma vergonha, enfim, uma culpa comparado com uma visão de um terceiro, certo? Sentindo essa culpa. Enfim, nós fazemos essa flutuação de análise moral de fornecer crédito ou não de um comportamento que nós tivemos. Continuando. Em outras palavras, quando estamos confiantes de que nos comportamos bem no passado e nossas ações aí demonstraram, por exemplo, compaixão, generosidade, é mais provável que expliquemos atos egoístas, intolerantes ou impensados por meio dos créditos morais que ganhamos em razão das boas ações realizadas no passado. Olha só, interessante. Se tivermos uma atitude, então, que não foi generosa, ou foi punitiva, foi cruel, foi tola, imbecil, um certo nojo, essa é uma atitude sua, ou aqui trazendo essa reflexão da pessoa que está com você, que você admira, seja uma figura pública ou não, nós tendemos a minimizar mediante aos créditos morais que adquirimos no passado por um bom comportamento. E não para por aí. Os outros erros ou desvios mentais que podemos cometer numa perspectiva política, econômica, afetiva, em grupo. Um comportamento de uma pessoa, especialmente quando você não gosta daquela pessoa ou um grupo específico, o comportamento que ela tem, um só comportamento que ela tem e você não admira, você acha um comportamento desonesto, há uma tendência de você expandir isso porque ela se rotula em defesa de um grupo partidário, por exemplo. Aqui entramos em um outro viés cognitivo, o erro de atribuição de grupo. É a tendência de acreditar que as características de um indivíduo que faz parte de um grupo, elas refletem as características de todos do grupo, o famoso farinha do mesmo saco. Ou também de que as opiniões do grupo refletem o posicionamento individual de seus membros sobre aquele assunto. Olha só, então talvez você tenha um amigo ou uma amiga que tem uma visão diferente de você partidária. Você é de direita, a pessoa é de esquerda. E aí, uma ideia que ela compartilha, talvez eu sou o melhor amigo, mas uma ideia que ele compartilha, você diz para ele ou para ela, também, você é de direita? Só pode pensar desse jeito, todo mundo de direita pensa assim. Ou, também, você é de esquerda, todos de esquerda pensam dessa maneira. Olha só que interessante entender isso, hein? Trazer essa avaliação, essa consciência de como valorizamos, julgamos, uma perspectiva positiva ou negativa, aquela pessoa, mediante aqui, nessa perspectiva avaliativa de erro de atribuição de grupo. E o mais curioso é que nós podemos avançar nisso. Talvez o grupo que você se identifica, você pode deixar de ganhar algo pro grupo, trazer um malefício pro grupo, só porque você sabe que uma outra pessoa, ou um outro grupo no Facebook, ou um perfil no Instagram que você segue, defende uma outra ideia, mas você, para você não ver aquela pessoa, aquele grupo específico ganhar algo, ou ter um prazer, uma recompensa sobre algo, você prefere ter dor ou uma perda no seu grupo do que ver o ganho do grupo que não faz parte daquele que você admira, que você respeita. Como, por exemplo, mostra nesse artigo. Olha que interessante. Indivíduos preferem prejudicar seu próprio grupo a ajudar um grupo adversário. Veja como a mente humana é fantástica e, é claro, eu não quero que você utilize esses pensamentos como uma possível diminuição ou tolerância sobre um comportamento errado, não admirável, injusto, cruel, ridículo. Não, tem que ser punido se isso acontecer. Eu quero que você entenda que de todos os comportamentos, se é errado, ele não será certo só porque todos do seu grupo estão fazendo, considerando isso errado.
O certo, é óbvio isso, mas precisa ser dito. O certo sempre continuará sendo certo, mesmo se só você está fazendo ali. E todos estão fazendo outras coisas que podemos considerar coisas erradas. Legal? Então, agradeço muito você por estar aqui assistindo o vídeo. Deixe um comentário o que mais incomodou, o que mais achou interessante. Ou se você se sentir à vontade, mande uma mensagem para mim lá no Instagram. Vou deixar aqui meu Instagram, @MatheusMilanProfessor. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também compartilhe aqui o que você acha de eu investir mais tempo aqui em conteúdos. Eu sinto uma certa carência trazendo essa visão da psicologia da neurociência, das neurociências aqui, afetiva, social, cognitiva e comportamental, dentro do entendimento da mente humana, na avaliação moral, no julgamento, uma perspectiva mais política, econômica. É fascinante, polêmico o assunto é muito polêmico, mas é apaixonante. Legal? Muito obrigado por você estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!